Amém. Meus irmãos, vamos falar hoje de um dos lugares, do ponto de vista para nós que somos filhos de Deus, nós perguntamos que lugar é esse? Este lugar, Éfeso, recebeu uma carta do Senhor Jesus. Pense, Jesus Cristo dita para João uma carta direcionada a Éfeso. Recebe ainda uma carta posterior de Paulo para a igreja de Éfeso, aos Efésios. Esta cidade teve João, pastoreada por João, por Paulo, Timóteo, Tito. E nós perguntamos por que tanto derramar em Éfeso. Mas vamos ver e nos situar um pouquinho, porque é exatamente o início da terceira viagem de Paulo. Porque nós não sabemos quanto tempo ele permaneceu aqui. Não é? Desculpe, nós não sabemos quanto tempo ele ficou em Antioquia antes de partir para a terceira viagem. Talvez um ano. Ele ficou em Antioquia, da Síria, antes de vir para cá, entre a segunda e a terceira viagem. Não é? Mas o doutor Lucas coloca Paulo na terceira viagem direto dentro de Éfeso. Né? Então, nós já vimos bastante, um pouco do aspecto geográfico, econômico, político, até histórico de Éfeso. Então, naquela época, uma cidade por volta de 250 mil a 300 mil habitantes, era a capital da província da Ásia, província romana da Ásia. Era um centro comercial importantíssimo, porque devido à afluência do seu porto, muita riqueza aqui, e a cidade possuía o grande templo de Diana. Um templo que era visitado por milhões e milhões de visitantes, com as suas colunas de mármore brilhante. Eram 100 colunas de mármore brilhante, dá para a gente entender um lugar com tanto mármore. Ali no centro era exibida a estátua de Ártemis, Diana, que era a estátua que caiu do céu, certamente um meteorito, né? E porque Diana era a deusa da fertilidade, então aqui era ministrado o culto a ela com prostitutas cultuais. O centro da adoração a ela era constituído de centenas de sacerdotisas. Aqui nós vimos de manhã Paulo dizer em Atos 20, no versículo 31, que ele ficou 3 anos. É a maior permanência de Paulo num lugar. A terceira viagem dele demorou 4 anos. 3 anos ele ficou em Éfeso. Puxa vida! Então, nós vamos ver, porque se eu for ler tudo, a gente vai ler as partes principais. Quando Paulo saiu de Corinto, então ele trouxe com ele Priscila e Áquila, que nós vamos ver adiante quando falarmos de Corinto, que ele tinha encontrado, porque eles tinham sido, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Então ele encontra com Priscila e Áquila, que tinham a mesma profissão dele e começaram e viveram juntos, não é? E quando ele vai voltar na sua terceira viagem,
ele passa em Éfeso, ele trouxe Priscila e Áquila com ele para Éfeso. Só que quando ele sai daqui, já para Mileto, Priscila e Áquila ficam aqui e os dois ficam trabalhando na sinagoga. Então vai acontecer que vem um judeu que nós conhecemos bem, né? Natural de Alexandria, Apolo. Apolo é um sujeito brilhante. Eu nunca vi o Dr. Lucas descrever uma pessoa com tanto empenho quanto ele descreve Apolo. Quando a gente pensa na descrição que ele faz desse jovem mestre Apolo, eu fico pensando, ele devia ser um brilho, tanto era que ele teve cacife para ministrar na sinagoga. Então, esta Éfeso, sendo a segunda cidade mais importante do Império Romano, um centro de cultura, de filosofia e de educação, nós vemos que atraía muita gente. Mas Apolo vinha de Alexandria, uma cidade segunda maior do Império Romano. Ela foi fundada e dedicada à memória de Alexandre o Grande. Era uma cidade brilhante. Tinha uma universidade com uma livraria de 700 mil livros para uma população de 600 mil pessoas. Então, uma pessoa de Alexandria era uma pessoa culta, uma pessoa que gostava de ler, porque eu sinto muito. Não se adquire cultura na escola, se adquire cultura lendo. Infelizmente, isso saiu agora. A pessoa vai para fazer uma pesquisa no Google, não vai mais numa enciclopédia, não tem sede de conhecer as coisas. Naquela época, esse rapaz, Apolo, ele era um rapaz, primeiro, ele era judeu, conhecia as escrituras, ele era culto, ele era de Alexandria, mas ele conhecia as escrituras. Acha-se que alguns discípulos de João Batista foram estudar em Antioquia, porque a população de Alexandria era uma população muito cosmopolita e 1/3 da população era de judeus. Então esses judeus saíam para estudar na Universidade de Alexandria. E como esses discípulos de João Batista, jovens, foram parar ali, seguramente eles pregavam a palavra. Eles pregavam o ensino de João Batista, este homem santo. Só que eles pregavam até João Batista. O ensino da Escritura era até João Batista. O que aconteceu é que Apolo conhecia bem a Escritura do Antigo Testamento e ensinava com eloquência, com sabedoria, era fervoroso de espírito, como diz Lucas, mas a sua pregação era insuficiente, porque era limitada. Ele tinha cacife de ensino, era bom, mas ele não sabia nada do Calvário. Ele não sabia nada de Pentecostes. Ele não sabia nada sobre isso, sobre a ressurreição. Então ele pregava até João Batista. Então, nós lembramos que o ministério de João Batista era um ministério de preparar o caminho para o Messias. Então, nós imaginamos, nós sabemos que essa foi a mensagem que Apolo aprendeu com os discípulos de João Batista, não é? E por causa disso, nós vamos ver
que esse rapaz entra pregando essa mensagem? Porque a mensagem de João Batista, a mensagem dele, de Apolo, era uma mensagem que ensinava a olhar para trás, a olhar para frente. Porque João Batista pregou arrependimento para a vinda do Messias. Mas a mensagem de Paulo, a mensagem da graça, era uma mensagem que levava a olhar para trás, para o Calvário, que já aconteceu, para Jesus, que já subiu aos céus, para a vinda do Espírito Santo. Então, era uma mensagem oposta, embora não fosse errada, mas ensinava a olhar em caminhos diferentes. Então, por isso, Apolo ministrou por um tempo lá, e ele entrou na sinagoga, pregou muito bem, mas lá dentro tinha 2 discípulos de Paulo, Priscila e Áquila, que aguentaram tudo e no final pegaram Apolo, levaram para casa para dizer para ele a mensagem do Novo Testamento. Isso explica por que, quando Paulo chegou em Éfeso, aí nós vamos começar no capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Viu? Eles conheciam. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, não é? A saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aí vamos ver um pouquinho sobre isso. Paulo encontra esses discípulos que pararam no batismo de João. A resposta deles foi incerta. Paulo falou de um negócio que eles não conheciam. Então a resposta deles, o olhar foi para longe, e eles tinham certeza que eles eram discípulos. Eles nem sabiam que o Espírito Santo existia, porque nós sabemos que mesmo durante o ministério de Jesus, ele fez um esforço muito grande para ensinar, para ministrar sobre o Espírito Santo. Só no Evangelho de Jesus Cristo tem 12 ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo, porque os judeus não queriam o Espírito Santo, eles queriam o Messias. Eles não estavam interessados no Espírito Santo. Eles queriam um Messias que fosse o descendente de Davi, aquele que ia levar Israel ao patamar mais alto da época de Davi, que ia tirar Israel das garras do Império Romano, das garras dos Herodes, e fazer Israel aquela nação brilhante de antes. Pronto. Aqui nós vemos que esses discípulos também não sabiam. Eles foram os convertidos na pregação de Apolo. Não é? Paulo perguntou por que a marca da conversão de alguém, meus irmãos, é o novo nascimento. Não adianta você dizer que é filho de Deus se você não nasceu da palavra e do Espírito. Desde o início da criação, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, mas nada acontecia. Até que veio a palavra: haja luz, pá! Houve uma explosão.
a palavra de Deus coberta pelo Espírito, o caos foi embora, o cosmos começou. A criação. O princípio da criação é palavra com o Espírito. No ventre de Maria, a mesma coisa. Veio a palavra, o Espírito Santo te cobrirá. O Espírito Santo cobriu, explosão, Jesus. Os discípulos tinham toda a palavra, mas não tinham Espírito. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, explosão. Por quê? Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Nós já falamos sobre isso. Então, o batismo com o Espírito Santo, você precisou do seu pai e da sua mãe para você ser gerado no ventre de sua mãe. Precisa da palavra de Deus e do Espírito para ser gerado filho de Deus. Esse é um dos pilares da nossa fé cristã. Santificação, novo nascimento, arrependimento. É o que menos se ensina hoje. Porque o povo não quer ouvir, não dá ibope, não enche a igreja. Então, Paulo pergunta em quem fostes batizados? Na água, no batismo de João. O batismo de João era arrependimento, como eu disse. Era para preparar a vinda do Messias. Mas o batismo de Jesus Cristo é um batismo de fogo. É com o Espírito Santo. Então, como eu estava dizendo, o batismo de João leva a olhar para trás para o Messias que ia vir. Mas o Messias já veio. É o batismo de arrependimento. Então, eles tinham recebido a mensagem incompleta. Nós vamos ver aqui a última mensagem, a última vez que alguém recebe o Espírito e começa a falar em línguas no livro de Atos. Daí em diante, o batismo para todos nós, a evidência é a fé. O próprio Paulo, que impôs sobre eles as mãos, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse mesmo Paulo diz assim, na carta aos Efésios, no capítulo 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, a partir daí, a evidência do Espírito Santo é pela fé. Você ouve a palavra, você crê, você é selado. Pronto, daí em diante. Agora, nós vamos ver que em seguida, nós vamos ver uma coisa esquisita aqui. Eu vou ler a partir do versículo 11. A Bíblia diz que Deus, por intermédio de Paulo... Não, primeiro vamos falar um pouco da escola de tiranos. Não é? Durante 3 meses, a Bíblia diz no versículo 8, Paulo frequentou a sinagoga, pregando que era uma maravilha e dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Escola de Tirano, né? Na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Que foi que aconteceu? Deus não precisa de um lugar chamado sinagoga.
Deus só queria que Paulo pregasse o evangelho da graça. Aí foi uma festa. O povo começou a se converter. Milagres aconteciam pelo ministério de Paulo. E aí vai acontecer um negócio. Havia ali, vocês sabem, um grande número de judeus. Havia sinagoga e havia os judeus exorcistas. Vamos olhar uma coisa. Isso nós lemos melhor quando lemos a carta de Paulo aos Efésios. Não existe em nenhum outro lugar das cartas uma cidade mais voltada para o ocultismo. É aqui em Éfeso que Paulo fala de principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele diz para a igreja em Éfeso: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É aqui que ele fala de todas essas coisas, porque por causa desse centro de adoração a essa deusa, com esse ministério de sacerdotisas, fazendo prostituição cultural e toda essa gama de pecado que vem através da idolatria, o ocultismo se instalou aqui, o culto ao dinheiro, o culto à riqueza, tudo isso. Então, nós vamos ver que existia a profissão de exorcista. Havia o sumo sacerdote Seva. Alguns judeus exorcistas, versículo 12. Ambulantes, exorcistas ambulantes. Só que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, porque Jesus estava fazendo milagre através de Paulo. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Está vendo? O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos e o nome de Jesus Cristo foi engrandecido. Você pode imaginar o que é isso? Você sabe o que é uma possessão? Na nossa luta contra as forças demoníacas, nós temos 3 níveis. Temos a obsessão demoníaca, a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. A possessão pode ser voluntária e involuntária. Ali eles expulsavam, mas eles não tinham o poder. Eles estavam usando o nome de Jesus Cristo indevidamente. E o nome de Paulo. Tem uma frase aqui. O demônio diz: Jesus eu conheço. Vocês já viram quantas vezes demônios dizem: conheço Jesus, tu és o Filho do Deus Santíssimo. Nós vemos isso quando aquela legião fala com Jesus no Gadareno. Nós vemos quando Jesus estava pregando em Cafarnaum. O espírito maligno vem. Essa fé demoníaca significa que muitas pessoas creem em Jesus como os demônios também creem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os demônios também sabem disso. E em Jesus Cristo, um só seu Filho. Os demônios sabem. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Os demônios sabem. Foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Tudo isso
Os demônios sabem disso. Satanás não é ateu. Os demônios não são ateus. Eles sabem disso tudo. Então, quando nós recitamos o credo, nós precisamos recitar do nosso coração, sabendo que a fé que tem que ter ali é a fé dinâmica. Eu creio nisso tudo e como resultado eu vou agir assim, eu vou viver assim, eu vou obedecer a esse Deus, a essa fé, porque eu creio. Não é? Então você vê o demônio, caiu em cima deles, deu-lhes uma sova. Agora eu não faço mais uma festa. No início eu era mais imatura, eu pulava de alegria. Toma! Agora não. Então, a Bíblia diz que isso veio temor. Aquelas pessoas que viviam no ocultismo, você veja, venderam livros. Os milagres aconteciam, não é? E esse pessoal vendeu livros porque a Bíblia diz que eram tantos livros de feitiçaria, fizeram uma fogueira, o dinheiro dos livros daria para sustentar 150 homens por um ano de trabalho. De tanto livro de feitiçaria que tinha. Tanto livro de feitiçaria que tinha. Você sabe que existe muito livro de feitiçaria? Existe. Existe muito livro de feitiçaria. Tem gente que entra na faculdade nos Estados Unidos para estudar que carreira você segue, bruxaria. Então, esses aqui eram judeus exorcistas. Eles saíam expulsando o demônio para ganhar dinheiro. Aí deu uma baixa no ganho deles. Deu uma baixa muito grande e Paulo continuava. A Bíblia diz, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Aí, você pensa agora o que está acontecendo. Já não se vendem mais livros de feitiçaria como vendia antes. O povo está vendo os milagres acontecerem. O coração das pessoas está indo como resultado. O que vai acontecer? A perseguição. A perseguição vem em cima agora, aqui em Éfeso. A Bíblia diz, versículo 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Por esse tempo, quando, depois que o pessoal foi convencido, teve seu coração convencido, e eles foram vendo as coisas que estavam acontecendo, queimaram os livros de feitiçaria e sabe lá quantas outras coisas. Mas vai se levantar um homem, sempre tem, um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prato nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Olha o interesse dele. Ele vai arranjar uma desculpa para isso. Mas a visão dele é prosperidade, é dinheiro, é ganho. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande a Diana dos Efésios. Então, nós vemos
pela primeira vez, a mensagem de Paulo aqui vai começar a fazer um furor em Éfeso. Ele aqui vai receber o pagamento da pregação do Evangelho. Olha, se você está pregando, você não está sendo ameaçado, prejudicado, eu acho que o inferno deve estar muito satisfeito com você, ela não tem problema nenhum. Olha aqui o que foi que aconteceu. Estes oríveis, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, quando ele diz: eu lutei contra animais em Éfeso, eu acho que ele está se referindo a esse aqui, não é? Ele enviou primeiro os companheiros dele na frente para irem recolhendo as ofertas nas igrejas, para ele levar de volta para Jerusalém. Enviou também Timóteo. Satanás aqui vai atacar através do levante dos oríveis, e é possível que vai ser esse um dos momentos mais difíceis de Paulo aqui, que é por isso que ele vai sair, não é? E agora nós vemos que Satanás levantou essa oposição dos oríveis, que não estavam interessados pela prosperidade ou pelo brilho do templo de Diana. Eles queriam vender o produto dele. Por quê? Demétrio e os outros oríveres promoviam a idolatria e a imoralidade da cidade. E eles estavam mais preocupados com os ganhos deles do que com o culto a Diana. Não é? Eles botaram que estavam defendendo a honra da cidade. E eles também disseram que estavam defendendo a grandeza da sua deusa e o seu templo. Como nós vimos, não havia como eles congregarem tanta gente, mas rapidamente a população de mais ou menos 25 mil pessoas afluiu para o anfiteatro. Muitos deles nem sabiam por que é que eles estavam ali, mas estavam na confusão e gritando pela grande Diana que caiu de Júpiter. Agora, o que é que eles iam fazer? E eles diziam: ora, isso não podia ser contraditado, né? O escrivão da cidade, não é? A Bíblia diz que eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, por quase 2 horas, gritando essa multidão de mais ou menos 25 mil pessoas. Aí, o escrivão da cidade apaziguou o povo e disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardada e o seu templo pela grande Diana da linhagem, da imagem que caiu do céu? Não podemos ver isso como contraditado. Porém, que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra nossa deusa. Portanto, se Demétrio, que era o chefe deles, o incitador, e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa outra pleiteais, será decidida em Assembleia Popular, porque também corremos risco de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar o ajuntamento. Dissolveu a Assembleia. O que nós podemos ver é que, quando cessou o tumulto,
Paulo, então, teve que sair de Éfeso. Nós vemos que por causa desse tumulto, deu um basta no ministério dele aqui. Falar uma coisa. Às vezes, Paulo ministrou 3 anos em Éfeso. Muitas vezes, nós não sabemos o momento de parar. Não sabemos. É preciso que haja alguma coisa aqui assim para a gente ir embora. E nós não sabemos como lidar com as frustrações dos nossos planos. Jesus Cristo estava na terra daquele que tinha... do Gadareno. Olha aí, minha ajudante, funcionando. Jesus Cristo estava na terra do Gadareno. Fez uma maravilha ali. Aquele homem que andava nu nos sepulcros era o ponto culminante da cidade. A diferença foi muito grande. Jesus expulsou, libertou aquele homem. Daqui a pouco o homem estava sentadinho. Eu acho que estava vestido, tomado banho. As multidões, quando souberam, não souberam como lidar com aquilo, expulsaram Jesus de lá. Jesus foi embora. Quando chegou do outro lado, vem Jairo. Ele vai para a casa de Jairo, no meio do caminho, liberta a mulher do fluxo de sangue, vai na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Daqui a pouco ele estava multiplicando comida para quase 5.000 pessoas. Frustração. A Bíblia diz em Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando nossos planos não dão certo, está tudo errado, afaste. É o plano de Deus que está continuando. Tantos planos, a Bíblia nos ensina a lidar com frustrações. Quando os discípulos de João Batista vieram avisar para Jesus que João Batista, eles já tinham enterrado o corpo de João Batista, a Bíblia diz que Jesus se retirou para um lugar deserto, para ficar a sós. Ele tomou o barco e foi. Ele pensava, vou ficar a sós. Eu quero ficar a sós. Ele precisava ficar a sós, porque agora ele não tinha mais o precursor. Pensar no ministério daqui para frente, os passos para a cruz eram mais decisivos. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz, desembarcando Jesus do barco, havia lá a grande multidão, esperando por eles. A Bíblia diz que compadeceu-se deles, curou seus enfermos. Ele podia ter dito, eu peço perdão a vocês, mas não vim aqui para isso, não estava marcado na minha agenda. Eu tenho direito aos meus sentimentos. Mas a Bíblia diz que estourou o gatilho da compaixão no coração dele, curou seus enfermos. O plano de Jesus foi frustrado, mas o nome de Deus foi glorificado. Nós precisamos saber que os nossos planos podem ser frustrados, os de Deus vão sempre caminhar. Esta cidade um dia recebe uma carta de Jesus Cristo. Um dos momentos que eu acho que me dói o coração. Tem certas frases de Jesus que eu não aguento. Ele diz para a igreja em Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é jogar fora.